No dia 27 de janeiro desse ano, o país inteiro se emocionou com a tragédia que aconteceu em Santa Maria, o incêndio da Boate Kiss, que deixou como vítimas fatais 242 jovens. Os pais dessas vítimas estiveram na Comissão de Direitos Humanos aqui do Senado Federal, onde, durante a reunião, a comissão resolveu formar uma missão oficial para ir à cidade. E nós vamos conversar agora com o senador Paulo Paim, que nos dá mais detalhes sobre esse assunto. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. O que a Comissão de Direitos Humanos, o Senado, pode fazer e o que precisam esses pais que vieram aqui ao Senado Federal? Tânia, sempre é triste, mas temos que recordar, né? 242 jovens morreram pela negligência, pela irresponsabilidade, enfim, dessa casa de show, não tinha infraestrutura, superlotada, usando produtos inflamáveis, onde a banda tocava. Saídas de emergência bloqueadas, não permitindo que os jovens no desespero saíssem porque queriam o comprovante, o boleto de pagamento. Foi, como dizem alguns, uma tragédia anunciada que poderá, segundo dizem os familiares, acontecer em outras partes do país, porque não há segurança ainda. Não há segurança. Olha o que aconteceu recentemente no Memorial da América Latina, né? Semana retrasada. Final de novembro. E os fatos continuam acontecendo. E o que eles me procuraram em Canoas, foram lá, jantaram comigo, conversamos muito, horas e horas, os familiares das vítimas, né? A Associação dos Familiares das Vítimas. E eles querem saber, sim, mas e daí? Perdemos a nossa gente, os nossos filhos, nossos amigos. E o que vamos fazer? Primeiro, e eles têm razão, qual é o atendimento que está sendo dado para os familiares? Segundo, quais as medidas que estão sendo tomadas para que fatos como esses não voltem a acontecer, que eles não querem? Eles estão sendo convidados até para falar em outros países da gravidade do fato que aconteceu lá. Por isso fizemos a reunião, a pedido deles, aqui na Comissão de Direitos Humanos do Senado, vieram aqui os pais, enfim, os familiares, e eles querem, primeiro, que a investigação seja aprofundada. Eles querem saber quem são os culpados, né? Não é só procurar os culpados, é procurar quem foram os culpados e por que permitiram que o show se fizesse naquelas condições com nenhuma segurança. Né? Onde está a fiscalização? Não exatamente. É só essa responsabilidade civil do dono da casa. Onde está a fiscalização global que teria que ser feito lá? Senador, os trabalhadores estavam preparados numa situação como essa? Claro que não estavam. O esclarecimento da situação mesmo. Até quem questione a ação dos bombeiros, que deixou que voluntários ficassem expostos a muita fumaça tóxica. Quem deu o alvará numa condição totalmente reprovável como essa, né? Então, o que eles fazem uma série de perguntas. É porque a impressão que a gente tem é que já houve indiciamento. Houve indiciamento, mas o processo continua de forma muito lenta e eles estão preocupados, né? E a investigação também continua. A investigação também, embora muito lenta. O que eles querem também saber, no momento da comoção, claro, houve uma solidariedade nacional e até internacional. Ali eles elogiaram o papel das Forças Armadas, por exemplo, tanto da Brigada Militar, do Bombeiro, do Exército, da Aeronáutica. Os ministros deslocaram para lá. Houve uma caminhada conjunta, eu diria, da população do Rio Grande e do Brasil. Voluntários, médicos, enfermeiros, voluntários, se deslocaram para lá. Mas eles querem saber o seguinte. Agora, o que está sendo feito depois que o fato aconteceu? Porque dele é a lei. A lei até hoje não foi aprovada. Já se passou praticamente um ano e não temos um novo marco que nós chamamos do novo Código de Combate a esse tipo de fatalidade, né? Eu mesmo fui relator aqui no Senado, numa comissão que tratou desta questão, mas olhando na busca de alternativas e prevenção para que fatos como esse não voltem a acontecer. O nosso trabalho foi encaminhado ao Ministério da Justiça e à Câmara. E por que isso? Porque na Câmara havia uma comissão que começou, inclusive, o trabalho antes que o nosso. Então, o trabalho do Senado foi mandado para lá e para o Ministério da Justiça com o objetivo de se trabalhar num único projeto. Esse foi o objetivo. E na Câmara, o projeto, e lá a comissão foi presidida pelo deputado federal Pimenta, que era de Santa Maria, né?
Até o momento o projeto não foi votado ainda. E o próprio projeto também construído no Ministério da Justiça ainda está em análise nas instâncias de governo e também não foi votado. Eles querem que seja votado, eles querem participar da construção para que a gente tenha um marco mínimo a nível nacional, respeitando, claro, a situação local, que tem coisas que é da legislação municipal, outra estadual, e o nacional. Mas o nacional pode ter, sim, um Código Nacional de Enfrentamento de Combate a incêndio, por exemplo, nas casas de espetáculo. E a gente vê, por exemplo, no Senado Federal, a gente vê esse ano, ao longo desse ano, a presença mais constante brigadista, que é uma coisa importante. Importantíssimo. Por outro lado, a gente ainda não teve nenhuma vez um treinamento prático, objetivo. Que ensinasse a nós todos que convivemos nesse espaço físico, como a gente vê em outros países, né? que seguidamente acontece isso, e você faz um exercício, né? Em shopping, em casa de show, nas escolas, hospitais, inclusive. Eu acredito que a fiscalização, inclusive, e a preparação dos funcionários da casa de show, do garçom, do segurança, do guarda, de quem instala o som, de quem controla as luzes. Sim. Tudo isso precisa ter gente preparada. É um pouco mais de gasto para quem é o dono da casa de show? Mas nós estamos falando de vidas. Quando se trata de vidas, não se tem limite na busca de garantir a segurança. O que eles querem é isso. Uma política de prevenção, além do atendimento psicológico, estrutural, para os familiares que estão sentindo, como eles dizem, abandonados, ainda uma proposta que venha prevenir para que situações como essa não voltem a acontecer. E para atender essa demanda, a comissão vai... Isso, uma das decisões tomadas, além de nós pressionarmos para que os projetos sejam aprovados com rapidez, Câmara e Senado, eles querem que a comissão vá numa missão oficial a Santa Maria, visitar, dentro do possível, os familiares, visitar o judiciário, visitar os poderes constituídos no município e no estado para saber deles também, eles dizem isso, não ouçam só a nossa versão, vão lá e conversem com as autoridades, enfim, conversem com a população para sentir o que está sendo feito. Porque na visão deles, na hora, foi feito um grande mutirão nacional, tudo que foi possível foi feito. Mas... agora eles sentem meio sustentar esse esforço não aconteceu. Então é importante que o Senado também participe. Então, inclusive, uma das doutoras que estava aí, ela disse que ela teve que fazer um movimento de pressão muito grande para que um produto que combate a intoxicação, o chamado antídoto, fosse assegurado e era só importado. Demorou 4 dias para vir, mas ainda que veio, diz ela. Mas ainda bem que veio, e deu para salvar muitas vidas devido a isso. Então, ela acha que esse tipo de remédio, de medicamento, tem que ter à disposição aqui no Brasil. E isso pode ser objeto de um projeto de lei? Projeto de lei. Eu me encarreguei de encaminhar um projeto de lei também nesse sentido. Senador, voltando à questão desses projetos de lei, esse mesmo que o senhor relatou e esses que estão sendo agregados todos, eles tratam de coisas como essa que nós falamos, de educação para saídas de emergência, tudo isso está previsto? O projeto vai nessa linha, né? Da fiscalização, do preparo, do ensinamento, de não permitir que se use produtos, por exemplo, explosivos, como é o caso lá, as saídas de emergência, essa questão mesmo da comanda, tem que ser automático, paga na hora, para quando ter qualquer problema, todo mundo pode sair. Que no exterior, em outros países, funciona bem assim mesmo. Funciona com o cartãozinho na hora, levou, pagou, né? Aperta o botãozinho ali, dá o cartão, já paga e resolveu. Mas não barrar uma saída de emergência. Não barrar uma saída na emergência. Dessa, né? Que pode acontecer, então uma briga, pode virar o pessoal ser pisoteado. Também. E sendo barrado na saída, né? É verdade, esse também é um risco. Senador, vamos terminar nossa entrevista, ainda temos um pequenininho tempo. O senhor gostaria de comentar a votação feita ontem, no dia 4 de dezembro, aqui no plenário do Senado, onde foi aprovada a proposta da meia entrada? Eu gostaria de, se permitir, rapidamente, eu quero também cumprimentar o Senado por ter aprovado o fim do voto secreto. Isso é fundamental, até para que, de forma mais transparente, as leis sejam aprovadas aqui com mais rapidez. Então, acabamos com o voto secreto em matéria de veto e também no afastamento de parlamentar de caso de mandato. Segunda questão importante também foi a regulamentação da meia entrada. Eu fiz 2 destaques, quero cumprimentar aqui o deputado Eduardo Braga, que defendeu os destaques, e o relator Vital do Rio, que acatou, inclusive, os 2 destaques que eu coloquei. Porque eu sou o autor do Estatuto do Idoso. O que estava acontecendo?
O idoso que tem hoje o direito de chegar num cinema, por exemplo, e pagar meia entrada, ele que hoje, digamos, tem a entrada livre, ele paga só a metade, paga 50%, ele só teria direito a 10% das vagas. Entendi. Completou, dependendo das vagas, quem é que ia medir se já tinha 10% das vagas asseguradas? E iam dizendo, não tem mais vaga para idoso. Agora, acabou isso, derrubamos e com isso asseguramos que se vai se respeitar o estatuto do idoso, fica tudo como está, o idoso paga a metade, sim, toda vez que ele for assistir um show, um espetáculo, um cinema, um teatro, campo de futebol, área de lazer. Foi um bom combate, uma boa batalha, mas é importante dizer que o Senado aprovou por unanimidade. O senador Renan Calheiros foi muito firme na hora de que alguém tentou dizer que não poderia fazer esse destaque. Não pode, sim. Acatou o meu destaque, o senador Eduardo Braga defendeu e o Vital do Rego acatou. Com isso, os dois destaques limparam a área para assegurar. Porque o Estatuto da Juventude também garante 40% das vagas para o jovem. O que estava acontecendo? Eles iam botar num único artigo idoso, jovem carente, estudante e deficiente. No limite de 40%. Ficaria 10 para cada um, 10 vaguinhas para cada um. Enquanto que o idoso já tem a totalidade, que seria 100%, e o juventude tem 40%. Com isso, resolvemos a questão, foi regulamentado, mas o idoso continua com o direito, você que é idoso, a senhora que é idosa, a pagar metade em qualquer espetáculo, cinema, teatro, show, enfim. Obrigada pela sua presença. Foi uma vitória, viu? Foi uma vitória, né? Obrigada, senador, pela sua presença. Obrigado. A você que nos acompanha, muito obrigada pela atenção. Esse é o programa Argumento, eu sou Tânia Horman e você pode participar do nosso programa enviando sugestões ou críticas 0800 61 22 11, ligação gratuita, ou www.senado.leg.br/TV. Até a próxima.